Amado, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Nós leremos alguns versículos esparsamente, começando no capítulo 1, depois de Reis, depois de Crônicas, depois de Esdras, Neemias, antes de Jó, antes de Esther. Neemias, capítulo 1, versos 3 e 4, para começar aqui, capítulo 1, versos 3 e verso 4. Neemias diz o seguinte: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora capítulo 2, versos 2 a 5, capítulo 2, versos 2 a 5. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, Neemias, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E agora, finalmente, capítulo 4, verso 1 a 9, diz assim: tendo Sanbalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sanbalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém. Amada igreja, o livro de Neemias é um livro que fala de reconstrução. É um livro que fala de reconstruir aquilo que não está bem. O livro de Neemias é um livro que fala de ruínas,
de uma situação calamitosa que estava ocorrendo em Jerusalém. Neemias não estava mais lá, porque ele, assim como muitos judeus, eles foram exilados na Babilônia. E Neemias estava lá, ele tinha um alto cargo. Ele era copeiro-chefe do rei Artaxerxes, da Pérsia. Mas o coração de Neemias estava lá em Jerusalém. E quando nós lemos no primeiro capítulo, que ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas. Quando ele recebe esta notícia, ele se assenta e chora e lamenta por vários dias. E nesse tempo ele esteve jejuando e orando perante Deus. Irmãos, nós já temos aqui uma grande lição para nós. Todas as vezes em que as situações fugirem do controle, todas as vezes em que recebermos notícias tristes, desagradáveis, mostrando que algo que devia estar bem não está, é hora então de chorar sim, se lamentar sim, mas acima de tudo, jejuar, orar, buscar o Senhor, para que Ele lhe dê a direção. Não é apenas para ficar na murmuração, na lamentação, na vitimização, mas Deus certamente vai chamá-lo ou vai chamá-la para estar consertando o que precisa ser consertado, para estar reedificando aquilo que foi derrubado. E eu creio, irmãos, que nesta noite Neemias tem muito a nos ensinar, principalmente pelo que estamos vivendo em nosso país, mas também pelo que vivemos em nossas vidas pessoais, e também pelo que vivemos muitas vezes na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de fé. Sempre haverá coisas a serem consertadas, sempre haverá coisas que precisam ser reedificadas de uma forma que Deus se agrade. Por isso nós escolhemos nesta noite esse texto. Não é escolher, recebemos de Deus, é diferente, para que sejamos edificados. Amados, a nossa vida, ela é composta por uma sucessão de acontecimentos na vida de todos nós. Coisas boas nos acontecem, coisas ruins nos acontecem, coisas que pensamos que são boas, mas depois mostrarão que não são. E aí nós vamos percebendo, amados, que nem tudo na vida está sob o nosso controle. Aliás, eu quero dizer aqui, com todas as letras, muito poucas coisas na vida estão sob o nosso controle. Embora às vezes tenhamos a fantasia, a ilusão de que temos o controle das coisas. Quantas vezes nos acontecem fatos, coisas que trabalhamos direitinho, coisas que fizemos tudo correto, e de repente aquilo lá dá em água. Nós criamos nossos filhos desejando o melhor para eles, sempre na esperança de que eles façam boas decisões no futuro, e às vezes nem sempre isto ocorre. Outras vezes você está andando na rua
nenhuma lei, mas um motorista bêbado vem em sua direção e atinge o seu carro. Você não tem controle sobre essas coisas. A gente tenta ter uma vida regrada, mas nem sempre uma vida regrada é garantia de longevidade. E às vezes, mesmo tendo uma vida regrada, certa, não se exceder de nada, de repente somos acometidos por alguma doença. Irmãos e irmãs, Neemias estava no exílio. Não era culpa dele. Ele estava lá porque no passado os seus pais, avós, fizeram coisas erradas que desagradaram muito a Deus. Ele não tinha culpa pela desobediência do seu povo lá atrás. Assim como nesses fatos que eu acabei de citar aos irmãos, aconteceram coisas que nós não esperávamos, que não tínhamos uma responsabilidade maior sobre aquilo, mas nos aconteceu. Quando Neemias soube que a situação na terra dos seus avós continuava péssima, ele poderia muito bem apenas se esquivar ou lamentar-se, mas dizer assim: isso aí é lá com eles, isso aí é responsabilidade deles lá. Eu estou bem aqui na Babilônia, eu tenho um alto cargo, tenho um alto salário, sou um alto funcionário do rei, sou bem quisto. Mas irmãos, se nós queremos que a nossa história mude, nós precisamos, como Neemias, reconhecer que a vida nem sempre é justa, nem sempre teremos culpa, mas alguma coisa precisa ser feita. O livro de Neemias nos mostra isto. Há uma situação ruim acontecendo, há um caos acontecendo em Jerusalém. Alguém precisa fazer alguma coisa. Os muros de Jerusalém estavam arruinados, destruídos. A cidade estava um caos. As pessoas tinham perdido sua autoestima e estavam vivendo em estado de miséria. E quando Neemias soube, ele pediu autorização ao rei para ir até Jerusalém, reedificar o que estava destruído. Que moço de visão, de coragem, de ousadia e de fé. Amados, eu quero dizer a cada um de vocês que aqui está, que hoje também há uma grande obra de Deus sendo realizada neste mundo. O seu reino está sendo construído. E querem saber da boa notícia? Eu e você fazemos parte desse projeto. Eu e você estamos sendo chamados a reconstruir esta nação, a reconstruir este mundo, com tijolinhos, sim, mas são tijolinhos que vão fazer a diferença, porque nós não estamos sozinhos. O povo de Deus espalhado por toda a face da terra está reconstruindo aquilo que está quebrado e destruído, e Deus está chamando você para fazer parte desta obra. Todas as situações
em que você encontrar alguém, uma casa, uma família, onde o inimigo está ali plantando a semente da destruição. Todas as vezes que você encontrar um irmão, uma irmã, que estão em suas vidas pessoais cheios de brechas, saibam que nós estamos sendo chamados para reedificar essas vidas. É responsabilidade nossa. Não podemos fugir desta missão. Deus chama a cada um de nós de Neemias, porque Ele tem um grande projeto, e o seu nome está no alistamento que Deus fez. Está lá na ordem alfabética, o seu nome está lá. Há muita gente neste mundo vivendo mal. Há muita gente neste mundo sendo dominada por forças espirituais malignas e destrutivas. Não podemos ficar impassíveis diante disto. Não podemos ficar com a boca fechada e nem ao menos dizer: amigo, eu pertenço a uma igreja e lá prega a salvação, a libertação em Cristo Jesus, vamos comigo. Eu não posso me calar. Você não pode se calar, porque estamos vendo a destruição acontecer em lares esfacelados, em vizinhos, em amigos, vidas destruídas, vidas dominadas pelo vício. Não podemos nos calar. Gente se sentindo desanimada, gente se sentindo sem forças para reconstruir suas vidas. Neemias poderia nem se preocupar com isso, mas ele amava o seu povo. É aqui, irmãos, que eu quero focar. Neemias amava o seu povo. E quando eu amo as pessoas que não estão vivendo bem, Deus está dizendo: Daniel, vá lá e ajuda essa pessoa a reconstruir a sua vida. Joel, Isaías, Pedro, Tirce, Leonel, vão lá e ajudem a abençoar esta casa. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode apenas olhar para si e dizer: não, está tudo bem comigo, deixa eu me segurar aqui. Não, Deus te envia a abençoar vidas que estão destruídas. Deus te envia a reedificar aquilo que não está bem. Mas agora tem uma coisa: só podemos fazer isto, amados, se nós amamos. Se nós amamos as pessoas, e se nós desejamos que elas tenham um encontro com Deus, que modifique as suas vidas. Amados e amadas, nós precisamos realizar esta obra, mas para realizá-la, nós precisamos olhar para o que queremos ver transformado. Neemias então sai lá da capital persa, ia dizer, e voa para Jerusalém. Naquela época não dava para voar, e pega o camelo e vai até Jerusalém. E ali então ele olha tudo o que não está bem. Nós também precisamos fazer isso, amados. Mas
mas olhar, não apenas lá fora, mas primeiro precisa olhar aqui dentro também. Sabe por quê, amados? Porque o primeiro mundo a ser mudado é o nosso mundo interior. A mudança precisa começar em nós. Eu preciso olhar para a minha vida e ver onde estão as brechas, onde estão os furos, onde estão as ruínas que precisam ser cuidadas. Temos até um cântico que diz, né? A começar em mim, quebra corações. Ou seja, Senhor, quebra o coração do outro. Não, quebra primeiro o seu. A gente sempre quer que Deus quebre o coração do outro, né? Só que o outro também quer que Deus quebre primeiro o coração do outro, que somos nós. A começar em mim. Martinho Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia assim: eu não temo a fúria do Papa, nem a fúria de 1000 cardeais, mas temo muito o homem que habita em mim. Lutero sabia que o homem que habita nele podia pôr tudo a perder. Assim é na nossa vida também, amados. Se nós não olharmos para dentro de nós e não cuidarmos, nós podemos pôr tudo a perder. Lutero não tinha medo do Papa, nem do Vaticano, nem das armas. Lutero tinha medo dele. É por isso que o primeiro a ser transformado, o primeiro mundo a ser transformado é o meu mundo interior. E depois o mundo exterior. E lá fora, amados, não existe situação que não possa ser mudada. Às vezes nós nos colocamos num papel de limitadores de Deus. Não, Deus não pode fazer isso, é muita coisa. Não, Deus vai até aqui, mas daqui para lá Ele não vai mais. E aí, diante de inúmeras situações em que nós deveríamos crer no impossível de Deus, a gente nem sequer ora, porque fala assim: não, isso aqui não tem mais jeito. Eu quero dizer nesta noite, amados e amadas, que não existe limite para Deus. Não coloque limites para Deus. Se você não tem as respostas, como eu também não tenho, nós somos limitados mesmo. Mas Deus é aquele que tem todo o poder, é aquele que vê além de todas as coisas. Ele tem as respostas. Mas, amados, é preciso se superar. É preciso trabalhar muito. A obra que Neemias fez era uma obra tremenda que precisava ser realizada. Mas nós lemos no capítulo 4 que houve oposição, houve influências negativas, houve palavras desanimadoras. E às vezes, amados, de tanto a gente ouvir coisas negativas, de repente algumas dessas coisas nos afetam. E se você tem tendência para o desânimo, é pior ainda. Cuidado para que não sejamos desanimadores na vida dos outros. Cuidado para que não sejamos pessoas que em nada ajudam. Onde está um filho e uma filha de Deus? Nós somos chamados a reconstruir a vida do outro. Chega de palavras negativas, palavras críticas, palavras desaboradoras. Vamos ajudar o outro a reerguer a sua vida.
nós precisamos agir. Mas não basta decidir que a vida vai mudar, porque não vai, se a nossa decisão não for completada com ação. O livro de Neemias, é maravilhoso, porque ele mostra o tempo todo duas coisas que não podem faltar na vida do crente: oração e ação. São as duas faces da mesma moeda. Nós precisamos orar e precisamos agir. Às vezes, amados, Deus está dizendo assim para você: filha, eu já ouvi a sua oração faz 17 anos. Agora levante-se daí e faça o que precisa ser feito. Sabe, amados, orar e agir são duas qualidades que não podem faltar na vida do crente. Neemias agiu, e ele agiu com inteligência. Ele planejou tudo, ele chamou pessoas, ele fez um projeto, ele vai, realiza uma obra tremenda. Significa que ele buscou a melhor forma de fazer. Se nós admiramos, e eu pelo menos admiro muito, pessoas incrédulas, que nem têm Deus, mas que são capazes de usar o bom senso e a sabedoria. Por que o cristão deveria ser mais tolo? Se você puder testemunhar Deus perante as pessoas, usando de bom senso, de sensatez, de palavras equilibradas, de agir equilibrado, faça. A mente do cristão é aquela mente aberta para ter uma percepção melhor das coisas, melhor do que o incrédulo, porque o cristão, ele vê mais, ele percebe mais e ele decide melhor. Eu costumo dizer que às vezes tudo que Deus espera de um cristão é bom senso. Nós, como cristãos, não podemos agir loucamente. Nós, como cristãos, não podemos pôr os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Nós, como cristãos, não podemos sair fazendo as coisas e depois vou fazer a conta. Nós, como cristãos, não devemos dar mau testemunho, agindo de uma forma que nem o incrédulo faz. Bom senso, sensatez e sabedoria são coisas que não podem faltar na vida do cristão. Oh, que seja um amém para todos nós. Amém. Que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, às vezes nós temos uma parentela, 10% é povo de Deus, 90% está aí. Eles precisam ver em nós sensatez, sabedoria e um agir diferente. Porque senão, amados, eles não vão querer também participar e ser parte do povo de Deus. E Deus abre a mente, Deus abre sim o entendimento, Deus abre os olhos. Vamos pedir a Deus. Lá em Tiago diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus e Deus dá. Mas às vezes a gente pede: me cura, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Nunca, raramente ouvimos alguém dizer: Senhor, me dá sabedoria. E às vezes, amados, tudo que nós estamos precisando é sabedoria. Porque quando temos sabedoria, nós sabemos lidar com as situações. Quando temos sabedoria, as nossas escolhas são boas. Quando temos sabedoria, nós fazemos as coisas certas.
Sempre peço a Deus, me dá sabedoria, Senhor, para conduzir o seu povo, o seu rebanho. Eu sou muito limitado, eu sei que eu sou limitado. Por isso que eu preciso pedir muito a Deus sabedoria. Porque a sabedoria, o bom senso, o agir correto, eles já realizam uma grande obra espiritual na vida do outro. Lembre-se, se você está fazendo a obra de Deus, sempre haverá adversários, sempre haverá oposição. Vocês viram aqui no capítulo 4, dois homens, Sanbalá e Tobias, dois homens inimigos da obra, dois homens que tentaram desanimar Neemias. E às vezes nós vamos ter pessoas também querendo nos desanimar. E você diz assim, não é Sanbalá, sai para lá. Sai para lá. Na verdade, irmãos, todo aquele que se propõe a mudar algo em sua vida e no mundo, enfrentará oposição. Aliás, isso aí já faz parte, não é surpresa para ninguém, realmente faz parte. Finalmente, amados, oração e ação devem sempre nos acompanhar. Toda vez que você ler na Bíblia, ou alguém lhe disser, olha, você precisa descansar no Senhor. Descansar no Senhor não significa cruzar os braços. Em nenhum lugar da Bíblia significa cruzar os braços. Descansar no Senhor é fazer o que precisa ser feito e descansar que aquilo que você não pode fazer, Ele está fazendo. Para terminar, no versículo 9 do capítulo 4 diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite. Algum crente muito espiritual, porque sempre tem crente que é acima do normal, ele vai dizer assim: isso é errado. Se ele orou a Deus pedindo proteção, não precisa proteger por guarda. Neemias soube que os inimigos atacariam o muro. Então ele orou ao Senhor pedindo proteção, e ao mesmo tempo ele colocou guardas 24 horas para impedir o ataque. Pergunto, foi falta de fé? Foi falta de fé? Não. Confiar em Deus não significa abrir mão do bom senso e da prudência. Confiar em Deus não significa abrir mão do bom senso e da prudência. Ore a Deus para guardar a sua casa, mas não esquece de fechar. Se puder pôr um cadeado, você põe. Ore a Deus para guardar o seu carro que está lá fora, mas põe um alarme se você puder. Isto não é falta de fé, é prudência. Quer ver uma coisa? Você ora a Deus por saúde? Quem ora a Deus pedindo saúde? Então, muito bem. Você ora a Deus por saúde? Então, se cuide. Faça exames regulares. Abandone a sua vida sedentária e se alimente corretamente. Porque deixar só para Deus cuidar do seu corpo é negligência. Ore pedindo saúde, mas cuide do seu corpo também. Você ora a Deus pedindo para que Ele abençoe a sua carreira,
lá no seu trabalho, amém? Faz bem, ore mesmo, mas também levante-se cedo, durma tarde, trabalhe muito e nunca deixe de estudar, e você verá como Deus ouve a sua oração. Amados, Deus deseja que você ore e que você age. Quando o crente ora e quando o crente age, nada vai detê-lo. Nesta noite eu termino dizendo que Neemias está nos dando um exemplo de reconstruirmos tudo aquilo que está ao nosso redor e está ruindo, ajudarmos a edificar as pessoas que estão capengando, as paredes estão quase caindo. E eu desejo que os muros de Jerusalém, representados agora aqui na sua vida, eles sejam reconstruídos no sentido de fortalecê-lo. Você já ouviu aquele termo assim, que é bíblico, dizendo: cuidado com a brecha, irmão. Brecha é todo espaço que existe no muro, onde o inimigo pode passar. Quando Neemias foi lá para Jerusalém, ele foi para fechar essas brechas. O líder, e Neemias foi um grande líder, mas o líder que nos leva a reconstruir hoje os muros é o Espírito Santo, porque é Ele que continua o trabalho de reconstrução do nosso ser interior. E nesta noite nós dizemos: vem Espírito Santo de Deus e reconstrói a minha vida, reconstrói tudo aquilo que não está bem, reedifica a minha fé, reedifica o meu amor, reedifica o meu desejo de realizar a obra de Deus. Sabe, amados, não existe maior alegria do que esta, de sermos participantes da imensa obra de Deus que está ocorrendo nos dias de hoje. O Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama. Diga assim, e diga: eu sou um Neemias, que ora, que age e que confia no amor de Deus. Amém. Nesse momento nós vamos entoar o hino. Eu cresci ouvindo este hino do nosso hinário evangélico, sempre gostei muito dele, e que hoje nós vamos relembrar. O hino de número 404. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo mandar. Coloquemos em pé, vamos entoar, o Senhor Rogério vai nos ajudar com bastante alegria este verso. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo mandar. No amor sem cessar.
maravilhoso, né? Vamos nós trabalhar. Ah, pastor, eu estou com dor nas costas. Ah, pastor, eu não pude estudar. Ah, pastor, eu já passei da idade. Para com esse negativismo. Para com esse chororô. Sempre dando desculpas para Deus. Eu quero ver quando a gente estiver face a face com Jesus, a gente dá desculpa. Ah, Senhor, sabe o que é? Eu não pude. Para com isso, rapaz. Eu vi, eu sei, eu sabia, estava lá com você, você podia sim. Ah, irmãos, se cada um de nós, meia dúzia que se tornar Neemias, a gente muda essa história. Amém. Meia dúzia de Neemias que creem, de Neemias que se preocupam, de Neemias que se interessam em edificar, em construir, em abençoar a vida do outro. Você é chamado para ser Neemias. Feche seus olhos. Querido Deus, acabamos de cantar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Todos cantaram, porque todos são esses servos e servas que são chamados a viverem uma vida de conformidade com o Evangelho, a viver obedecendo ao seu Senhor. Neemias estava tranquilo naquela cidade, ele poderia não se envolver. Que tristeza hoje, ó Pai, quantas vezes crentes não querem se envolver na vida daqueles que precisam de ajuda. Ó Pai, mas o Senhor tocou no coração de Neemias e ele chorou, orou, jejuou, te buscou e fez a obra que lhe competia. Assim também nós, ó Pai, queremos realizar a obra que nos compete. Ó Senhor Jesus, quando saímos daqui, queremos sair daqui dispostos a reedificar vidas, a reconstruir na vida daqueles que estão caindo, daqueles que estão, ó Pai, incapazes de melhorar a si próprios, ó Deus. Mas o Senhor vai mostrar e vai nos colocar na vida daqueles que o Senhor estará enviando-nos para reedificarmos aquelas vidas. Você é um Neemias, meu irmão. Você é uma Neemias, minha irmã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.